Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos começando o nosso café desse dia 20, na quinta-feira, onde nós vamos falar sobre dois grandes aprendizados que nós tivemos ontem no nosso Evangelho no Lar. E um deles foi que a gente falou ontem sobre obsessão em Jesus, né? Foi um dos temas do Evangelho de ontem, foi um dos assuntos de ontem do Evangelho que nós falamos sobre obsessão e Jesus. Bom dia, Val, tudo bom? Então, o que traz para a gente esse exemplo do Cristo que nós comentamos ontem no nosso exórdio e, toda essa questão da obsessão? De que Jesus sabia muito bem que estava vindo para um mundo que não era o reino dele, né? Como ele próprio mesmo disse, né? Meu reino não é deste mundo, porque aqui o que estava reinando era a sombra até então, até começar essa virada com a chegada do Cristo aqui na Terra, né? Ali começou o ciclo, ali que começou a transição planetária, né? A chegada do Cristo aqui na Terra foi o que marcou o início da transição planetária. E olha que levou 2000 anos, né? Um pouco mais de 2000 anos para a gente chegar, né, nesse ápice da virada para um mundo de regeneração. Para vocês verem como a espiritualidade ela trabalha de uma forma muito bem planejada e com um tempo bem longo para nós humanos, mas para um espírito desse, 2000 anos é um piscar de olhos. Não é verdade? Para um espírito desse, piscou os olhos, já passou 2000 anos. Então, Cristo sabia muito bem que ele estava vindo por um lugar onde as pessoas eram muito imperfeitas ainda e que precisavam ter essa semente de luz plantada em seus corações. E foi exatamente isso que o Cristo veio fazer há 2000 anos, plantar essa semente no coração da humanidade. Veio plantar essa semente de luz na humanidade. E é tão interessante que, como Emmanuel fala, né, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Esse exemplo é algo que traz uma grande lição para a gente, de que nós sabemos que ao nosso redor a gente tem uma noção do que pode existir dentro das pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente pode ser surpreendido a qualquer momento por qualquer tipo de atitude que essas pessoas tenham, mas a gente não deixa se impressionar negativamente. A gente deve seguir a nossa jornada, porque não é novidade de que as pessoas podem ter atitudes negativas, atitudes más. Então, não é uma novidade, não é uma surpresa para a gente dizer, nossa, como é que isso pôde acontecer? É mais fácil dizer, como isso não poderia acontecer, já que nós estamos num planeta de provas e expiações ainda. Então, o normal é ainda acontecer toda essa barbaridade. O normal é a gente ver todas essas coisas que nós estamos vendo recentemente. Esse é o normal. Vai deixar de ser normal quando a gente migrar, né? Quando a gente mudar para a regeneração. Isso já não vai ser tão normal. Ainda vai demorar um tempo ainda, mas não vai ser tão normal assim, né? Bom dia, Simone. Bom dia para todos vocês, Janeide. Então, é uma longa jornada, mas a gente não deve se impressionar negativamente com as coisas que acontecem no mundo. É algo que a gente já sabia. É um desafio que nós abraçamos ao vir para a Terra. E é isso que causa muito medo para alguns espíritos, de vir para cá e falar, nossa, imagina você sair de uma colônia espiritual, sair de nosso lar e vir aqui para a Terra. Imagina você sair daquele lugar com todas aquelas coisas maravilhosas e de repente cair aqui na Terra
no lugar onde você sabe que é uma guerra constante, né? É literalmente a briga entre o bem e o mal aqui. É um turbilhão de sentimentos, mas graças a Deus que esse corpo que nós temos físico segura muita coisa e não deixa atingir o nosso espírito de uma forma tão forte. Ainda assim, tem muitas pessoas que sentem. Imagina como acontece lá no plano astral, as coisas que é diretamente. Não tem essa barreira que nós temos chamado corpo físico. O corpo físico aguenta muita coisa. Então Jesus, quando veio, ele sabia que tudo que existia nos homens, né, na humanidade, e ele não se deixava impressionar por isso. Isso é um grande exemplo para a gente, algo que a gente deve tentar carregar na nossa vida. De que, olha, na minha casa tem tal coisa, no meu trabalho tem tal tipo de pessoa, na rua a sociedade está pegando fogo, mas tente não se impressionar negativamente com isso. Tente seguir a tua jornada. E Jesus via, né, todos os erros, as dificuldades de Zaqueu, de Maria de Magdala, de Nicodemos, de Simão Pedro, né, de todos eles, a dificuldade de cada um deles. E ainda assim, Jesus ia lá, conversava com eles, plantava aquela sementinha tão necessária que iria dar frutos. Graças a Nicodemos, que Jesus pôde ser enterrado, né, ser guardado naquele lugar onde o corpo dele não seria mexido, podemos dizer assim, por ninguém. E o lugar onde ele estava era um lugar de gente rica. E graças a Nicodemos, a Nicodemos não, graças a... esqueci agora, depois eu volto. Então, o Nicodemos, na época, era um grande intelectual, né? Conversando ali, e tem toda aquela grandeza do ser dele, só que ele não sabe o além-vida, e que Jesus traz para ele, mostra para ele e conversa com ele, né? Então tem todo um contexto, né, do próprio Pedro, que era impulsivo, né, um verdadeiro vulcão em erupção, né, Pedro, e Jesus tentando conter aquele vulcão para não sair explodindo em cima de todo mundo. E olha o que aconteceu, não é? Mesmo depois da partida de Jesus, a gente vê, né? Imagina você ser aquele ponto de apoio para todo mundo depois que o mestre partiu, né? Então, imagina o peso que Pedro carregou nas costas durante um determinado ponto, que ali na casa do caminho, né, que era a casa do Pedro, servir como a nova base do cristianismo, o início do cristianismo. E ele tinha seus momentos de fraqueza, como narra Humberto de Campos, e muitos momentos de que Pedro, desesperado lá, ora, pede ajuda de Jesus, e Jesus vem em espírito auxiliar o Pedro. E é muito interessante que a gente vê todas essas coisas, e é muito bom a gente saber desses pontos humanos, né, das pessoas que estavam ao redor de Jesus, porque quando a gente estuda muito hoje, né, tem um contato com a Bíblia, fica parecendo que, né, todo mundo era santo, todo mundo era um ser especial, intocável, que não ficava aborrecido nem nada. E é sempre bom a gente entender que eram pessoas humanas, né? Jesus não escolheu esses pescadores, esses homens, porque eles eram perfeitos. Pelo contrário, as pessoas que estavam ao redor acompanhando sabiam da transformação desses homens e mulheres que acompanhavam, né, essa caravana de Jesus quando ele estava passeando ali entre as cidades, entre os lugares. Bom dia, Jane. Bom dia, Gersina. Bom dia, Cláudio, Roseli. Bom dia a todos vocês.
Então, né, voltando lá, graças a José de Arimateia, né, ele, né, o Cristo, ele conseguiu ficar ali guardado durante o período onde ele desencarnou e aconteceu toda aquela coisa da ressurreição. Então, olha como é necessário toda essa construção, todo o trabalho que essas pessoas fizeram, né, em prol do Cristo e que tiveram que lutar contra seus próprios demônios naquela época. E, como a gente falou no Evangelho de ontem, que teve como nome Obsessão em Jesus, Jesus mostra, né, esses pontos onde cada um deles tinha lá as suas dificuldades enormes de viver. Bom dia, Ana Lu, bom dia, Groyce, Carol, bom dia a todos vocês. Isso é tão interessante, isso é tão importante para a gente entender, e principalmente essa frase me marcou muito no nosso exórdio de ontem, de que Jesus não ignorava, né, o que existia na pessoa, mas nunca se deixava impressionar negativamente por aquilo que existia na pessoa. Isso me lembra muito, sabe o quê? Os relacionamentos. Isso me lembra muito, né, os relacionamentos. De que você está lá, casada, durante 10 anos, 15 anos. Você sabe muito bem, vocês que já viveram ou vivem um relacionamento assim duradouro de 10, 15 anos, 20 anos, você sabe muito bem, né? Você tem pelo menos uma noção muito boa do que existe na pessoa que você está. Você sabe, né, as virtudes e defeitos das pessoas da pessoa que está com você. E você não deve se deixar impressionar pela parte negativa, porque se você deixar você ficar se impressionando pela parte negativa, não dura. Não dura e, na verdade, não vai durar com ninguém. Não dura nenhum relacionamento que você fica só focando na parte negativa. E é geralmente quando os relacionamentos acabam, porque a pessoa fica muito mais impressionada pelas coisas negativas do que pelas coisas boas, né? Acaba que ela fica pesando isso muito, muito sério na balança. Claro, depende de tudo que acontece também. Bom dia, Carol. Que bom, né? Que tá tudo bem. Muito bom ter você aqui de volta, né? Depois que o furacão passou, né? Graças a Deus, você tá bem. Tá tudo certo, não é? Eu estava acompanhando o furacão por aqui e vi que um pouco do estrago que aconteceu, né? Então, isso mostra muito, né? Quando a gente sabe que se pode, que ela sabe que aquela pessoa não é perfeita e ainda assim você decide ficar ao lado dela porque você vê um futuro, você vê algo de bom, algo que tem feito bem a você. Na verdade, é isso basicamente o que resume muito um relacionamento, né? E o relacionamento é relacionado em todos os relacionamentos, né? De casado, de amigos, de trabalho, né? Tudo tem a ver com isso. E o que a gente fala, né, sobre a própria obsessão em si, né? Nós temos vários níveis de obsessão, como foi dito lá em outros evangelhos também. Até recentemente a gente falou sobre isso e fala exatamente sobre o quanto as pessoas são diariamente, né? A Jesus fala, né? O Allan Kardec fala sobre, né, Mateus sendo obsidiado, né? Maria de Magdala, João, né? Porque a obsessão não está somente na pessoa, né? A obsessão está ao nosso redor também, com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez, né, nós sabemos que isso tem vários relatos disso, de que você está em família, né? Tá você, seu esposo, seus filhos, vivendo numa casa, e de repente um obsessor não consegue ter acesso a você.
mais ele consegue ter acesso ao seu marido ou seus filhos que ficam ali, não tem uma defesa tão boa quanto a sua. Né? Talvez eles fiquem pensando besteira, fiquem, né, desejando alguma coisa, e aí o obsessor vai lá naquele ponto e fica, né, jogando lenha na fogueira. É sempre bom lembrar uma coisa a vocês. O obsessor, ele nunca cria nada na gente. Vou dar um exemplo. Você está vivendo a tua vida, de repente começa a beber, beber, beber. Em momento algum, o obsessor vai criar em você o desejo de beber, caso isso já não exista dentro de você. O obsessor, ele alimenta apenas aquilo que existe dentro da gente, aquilo negativo dentro da gente. Se você gosta de beber, de vez em quando, né, socialmente, como as pessoas gostam de falar, o que o obsessor vai fazer? Ele vai aproveitar aquela brecha ali que você bebe socialmente e a cada problema que você tiver, a cada estresse, ele vai dizer, vai lá beber que você vai relaxar. O obsessor fica lá no teu ouvido. Vai lá beber para você relaxar e fica repetindo aquilo milhões de vezes no teu ouvido. Até que você diz, quer saber? Eu vou lá no mercado, vou chamar alguém para tomar uma comigo para eu poder relaxar. É assim que funciona a influência do nosso obsessor. Ou então você está lá, solteiro, solteira, e ele fica, olha, procura fulano para vocês irem lá fazer alguma coisa. E aí você vai, sai só para fazer, né? Às vezes, né, praticar sexo e outras coisas, né? Ou usar drogas e tantas outras coisas. Então os obsessores ficam ao nosso lado, só buzinando no nosso ouvido, incentivando a gente a fazer determinadas coisas, ou deixar de fazer determinadas coisas. Quando a coisa, né, seja, por exemplo, você vai estar precisando de trabalho, os obsessores vão dizer, não, fica em casa, né, fica em casa, está muito sol, fica em casa. E aí fica tirando o incentivo. Os obsessores podem tanto incentivar você a fazer alguma coisa, que é algo negativo, como pode tirar o incentivo de você fazer algo bom. Eles trabalham nesses dois campos, né? De incentivar ou tirar o incentivo, quando você pretende fazer alguma coisa que vai ali elevar o seu padrão vibratório e pode tirar ele do teu raio, né? Pode tirar você do raio dele. Então, até mesmo começar um relacionamento. A gente viu isso numa das histórias do André Luiz, onde os obsessores, né, era um trio, né, um trio de obsessores que estavam acompanhando uma menina. Esse trio de obsessores já estava com ela já há alguns anos e fez com que ela já tivesse abortado, né, 2 vezes. Ela estava indo para o terceiro aborto, né, prestes a acontecer o terceiro aborto, e fizeram até que ela terminasse um relacionamento. Mas como assim fizeram ela terminar um relacionamento, Paulo? Incentivando ela a determinados comportamentos que fez com que o relacionamento não durasse. Então, eles viam, né, os obsessores viam naquele relacionamento uma ameaça de que ela perderia o foco, né? Ela perderia o foco em fazer determinadas coisas que iriam baixar ainda mais o padrão vibratório dela e permitir que eles tivessem um controle maior sobre ela. E por isso eles trabalharam e até que eles falavam, né? Ela é nossa, não é sua. Eles se achavam donos da menina. E os obsessores agem assim na nossa vida. É um jogo de conquista diário. Sabe aquele jogo War? Que você vai conquistando territórios de pouco a pouco?
você vai brigando ali por cada país que você está ali trabalhando e de repente você já ocupa um continente, já ocupa 2 continentes. É basicamente assim. É uma briga ali entre o bem e o mal, de ver quem conquista mais a gente, quem consegue influenciar a gente melhor. E aí, a cada passo, a cada uma certa grau de avanço que o obsessor tem sobre a gente, vai subindo numa escala da obsessão, como é dito lá no livro dos médiuns. Temos a obsessão simples, né? A fascinação, a subjugação e o último lá, que seria a possessão, que a gente vê nos filmes de terror, não é? Vai avançando. Então, cada fase dessa tem um determinado grau de conquista dos obsessores sobre você. E nós sabemos que quando chega, por exemplo, numa subjugação e numa possessão, o grau, né, o nível de intimidade entre você e o obsessor é muito grande. É como se vocês fossem uma única alma. É uma simbiose muito grande. É uma troca de pensamentos, já é uma mistura. Não se sabe até que ponto é você ou é o obsessor que está falando aquilo. Não se sabe se aquela energia é sua ou a energia do obsessor. Porque vocês estão tão unidos que fica ali difícil de quem é o quê. Tanto é que a espiritualidade superior não pode, em momento algum, chegar, quando está no nível de subjugação ou de possessão, simplesmente cortar esse elo, porque pode levar a pessoa à morte. Olha como a troca de energia, o laço é tão forte, tão amarrado, que se cortar, a pessoa pode desencarnar. E já imaginou uma coisa dessa? O quanto é forte esse laço? Então, qual o trabalho que a espiritualidade faz, né? É diluindo, né? Enfraquecendo esse laço até chegar a um ponto que ele pode ser rompido. Ah, Paulo, quer dizer que se eu tomar um passe resolve? Não. Um passe só não resolve. Por isso que quando você vai no centro espírita, eles passam uma sequência de tratamentos para você. Diz, olha, você vai passar um mês. É sério, Carol. É sério. Quando você estiver acompanhando os estudos com a gente lá no sábado, você vai ver. A gente até falou isso recentemente no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, né, com a menina Patrícia. Ela comentou exatamente sobre isso. Recentemente, acho que foi no último sábado, ou faz 2 sábados que a gente falou sobre isso. Está lá na nossa área de membros, sobre obsessão. Depois dá uma olhadinha lá, que está na nossa área de membros, tá bom? Sobre obsessão. Então, desde os nossos estudos com André Luiz, por isso a importância do estudo, por isso que eu falo, e falo com a maior certeza do mundo. Leia as obras de André Luiz, que você vai encontrar muitas coisas que você encontra nas coisas do Allan Kardec. Só que de uma forma diferente, né? Uma forma de conto, de uma história sendo contada, e não de uma forma científica, formal, como a gente vê no livro dos Espíritos, né? No livro dos Médiuns. Por isso que é interessante, porque você vai sabendo a história, vai contando a história de fulano, de que desencarnou, por que desencarnou, que está ali, né? Que tipo de espírito é aquele que está ali obsidiando ele. Aí, nos livros de André Luiz e da Patrícia, fala que era fulano que viveu com ele há não sei quantas vidas. Isso é interessante. Então, esse laço ele precisa ser diluído, né? Diluído. Tanto é que, vamos trazer isso para a nossa vida, de você ter um obsessor desse na tua vida, que pode ser seu marido. Pode ser seu marido.
que acontece? O que tem acontecido? Que a gente tem visto noticiado o tempo todo que a pessoa está ali vivendo um relacionamento obsessivo, né, com o marido, que o marido é ciumento, possessivo, diz que a vida é só com ele e, né, ela não vai viver com mais ninguém. E o que acontece quando esse relacionamento é rompido bruscamente? Acaba que o obsessor, né, o marido geralmente, vai lá e mata a mulher. Veja como é tão parecido. Por quê? O rompimento foi tão abrupto que aquilo gerou um choque de que não admite uma coisa dessa. E acaba que ele vai lá e acaba tirando a vida da ex-esposa, ex-parceira. Agora imagina se nesses relacionamentos que a gente vive hoje em dia, se fosse diluindo, né, o término, como acontece com o obsessor no plano espiritual, para que ambas as partes chegassem e falassem, olha, não vale mais a pena, vamos separar amigavelmente, né? Cada um segue o seu caminho, você está vendo que não está bom para você, não está bom para mim, vamos seguir nosso caminho. Os dois simplesmente se separam. O que acontece quando o obsessor está muito, né, tem essa intimidade muito grande com o obsessor? Quando tira o obsessor da nossa vida, a pessoa sente um vazio dentro dela. É um absurdo isso, né? Uma coisa de louco. A pessoa sente falta do obsessor. Mas acontece, né? Geralmente acontece muito. Por quê? O obsessor estava preenchendo um espaço que existe na vida da pessoa. E é por isso que a gente precisa seguir em frente e preenchendo com coisas boas. Principalmente quando o obsessor é colocado para correr temporariamente, você precisa encher com coisas boas. Porque senão você deseja o obsessor de volta. E é o que acontece. As pessoas desejam de volta o obsessor. Porque antes a vida estava até ruim, mas que depois que tirou o obsessor, a pessoa achou que a vida dela ficou pior ainda, porque ficou aquele vazio dentro dela e que ela não está sabendo preencher com coisas boas, né? Ela não está sabendo preencher. Por isso é todo um trabalho, né? A gente vê, muitas vezes a gente conversa sobre isso, que tudo na vida é um progresso. Os obsessores vão conquistando a gente, né? É um progresso, né? Uma coisa progressiva. Vai ali dominando aos poucos. Para você soltar deles, também é um progresso. É aos poucos. E tudo na vida é assim. A nossa felicidade é conquistada assim aos poucos. O nosso amor é conquistado assim aos poucos, né? A nossa meta de não precisar mais encarnar, ela é conquistada aos poucos. Tudo na vida é assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conquistando, vai enchendo o papo, né? De grão em grão a galinha enche o papo, não é isso que dizem? E é assim que acontece na nossa vida. Assim. Então, logo, para você se livrar do seu obsessor, você vai ter que fazer um trabalho progressivo, de que você vai deixar de fazer um determinado hábito, você vai começar a fazer leituras, você vai começar a fazer coisas boas, e com o tempo, o teu obsessor falar, essa pessoa aí não é mais interessante não, eu vou embora. Você fazer uma única vez não é o suficiente. É necessário uma repetição, porque a gente não sabe o grau de intimidade que você está com o seu obsessor. Por isso, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, insistindo naquela coisa boa para você se sentir cada vez melhor. Eu não tenho dúvidas de que eu botei para correr, né? Eu não tenho dúvidas de que eu coloquei para correr alguns obsessores. Quando eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, né? Coloquei alguns obsessores da minha vida para correr.
Imagina, 2 anos você fazer evangelho no lar todo dia, é uma baita proteção, né? É de colocar qualquer obsessor para correr, né? Mas ainda assim, eu saio de um problema e caio no outro maior, porque eu coloco os meus obsessores para correr e eu compro briga com obsessores de todos vocês. Olha que maravilha, não é? Porque a partir do momento que eu estou conversando com vocês e estou ajudando vocês a melhorar a vida, o obsessor de vocês fala: que esse sujeito aí barbudo que está querendo atrapalhar os meus planos? Vamos atrapalhar a vida dele, não é? E aí, imagina, mais de 4.000 pessoas e eu comprando briga com o obsessor de todos vocês. Tem que orar muito aí por mim, da proteção para minha casa, porque a briga é feia, não é? A briga é feia, né? Tá desculpada, Carol, tá desculpada. Porque é realmente uma briga que você compra com o obsessor da outra pessoa. Imagina, fala assim, quem é essa pessoa que quer tirar a minha quentinha? Quem é essa pessoa que está querendo tirar o meu alimento? Que é assim que os obsessores veem a gente, como uma quentinha, é um alimento para eles. Então, vem querer brigar comigo. Vem querer brigar comigo. E todos vocês podem sofrer um ataque assim, no sentido de que toda pessoa que a gente ajuda é uma briga que nós estamos comprando. Nós estamos ajudando a pessoa, mas é uma briga que nós estamos comprando com os obsessores daquela pessoa. Falar: que história é essa aí agora de que essa fulana quer me ajudar, quer ajudar fulano? Não, deixa ele onde está, né? Ele merece estar onde está. E acaba que eles ficam tentando atrapalhar a nossa vida também. Imagina quantos terapeutas sofrem ataques de obsessores, psicólogos, médicos, mas principalmente aqueles que trabalham na questão energética, na questão realmente terapêutica, de trabalhar com a mente. Geralmente o médico trabalha muito com a parte física, né? Já é o último estágio. Mas na questão psicológica, da coisa energética, de buscar mudar o pensamento, né, da pessoa a respeito de algo da vida, porque uma pessoa pode operar o fígado e continuar pensando a mesma besteira, né? Pode continuar pensando as mesmas besteiras. Mas quando você vai para um terapeuta, quando você vai para um psicólogo, a ideia é mudar o pensamento, é mudar uma atitude. E ao mudar essa atitude, ao mudar esse pensamento, esse comportamento, tira você, é como se criasse um mecanismo, uma porta de fuga para você correr dos teus obsessores. Porque é aquele comportamento negativo que está unindo vocês. Por isso é importante que eu falo para vocês sempre: procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Porque a partir da mudança de comportamento, vocês começam a se livrar dos seus obsessores. Então, é sobre isso que a gente queria conversar nessa manhã de hoje, né? Mas lembrando alguns detalhes sobre a obsessão, que a gente vem conversando já há um bom tempo. Vocês que já estão acostumados a acompanhar a gente quase que diariamente, lá no nosso canal no YouTube, no nosso Evangelho, sabe que tudo isso que eu falei hoje não é novidade, já foi falado muitas vezes, né? A gente até é repetitivo em alguns casos, porque é interessante repetir, porque tem dias que você não está, né, tão aberto para determinados assuntos, e acaba que, mesmo repetindo a mesma informação, você fala assim: poxa, que legal. Tem um dia que você está mais receptivo, e aquilo acaba, né, entrando melhor em você. Então, essas coisas a gente vê nos nossos estudos aos sábados, a gente vê aqui no nosso café, a gente vê no nosso YouTube. Então, são assuntos que a gente está sempre batendo na mesma tecla até que você entenda que a mudança de comportamento é uma chave muito poderosa para você se livrar dos obsessores. Um bom dia para vocês. Até mais tarde no nosso Evangelho no Lar dessa noite.
Fiquem com Deus e um ótimo dia. Obrigado, Jeane, pelo carinho. Muito obrigado por todos vocês, pela presença e por estarem aqui no nosso café nessa manhã de hoje. Até mais tarde.